Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Até o 27, isso, irmãos. Irmão, se eu pudesse dar um subtítulo para essa mensagem, o título é Renúncia. Eu diria que o subtítulo seria: a porta continua estreita. Amém? Existe um texto nas Escrituras que diz que nos últimos dias os homens eles se tornariam amantes de si mesmos, e eles levantariam doutores segundo a sua própria concupiscência, segundo o seu próprio desejo, pessoas que trouxessem uma mensagem de acordo com aquilo que as pessoas quisessem ouvir. E diz também que as pessoas teriam comichões nos ouvidos, elas não suportariam mais a sã doutrina. Então, por isso, eu acho relevante a gente estar trazendo de volta um tema que tem sido esquecido, porque a impressão que se passa hoje, a gente trazendo para os dias atuais, porque o verso que eu acabei de citar diz que nos últimos dias, que a gente pode entender como os nossos dias, como o tempo atual que a gente está vivendo, que nunca essa palavra ela se encaixou de maneira tão perfeita como nos nossos dias, porque não trazendo só para o contexto, da igreja, mas trazendo até mesmo para o contexto da sociedade. Uma das coisas que você mais ouve quando você vai para as redes sociais, seja YouTube ou qualquer outra rede social, são pessoas ensinando a que a gente venha seguir o nosso próprio coração. Muitas das vezes a pessoa até diz assim: olha, se você se sente bem, fazendo isso que você está fazendo, é um sinal de que é bom, Só que quando a gente olha para as Escrituras, vai na contramão de tudo isso, porque a palavra do Senhor vai dizer em Jeremias, se não me engano, 17, que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, e quem o conhecerá? Então, se a palavra do Senhor diz que o meu coração ele é desesperadamente corrupto, então como que eu posso permitir que a minha vida seja guiada pelas minhas emoções, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu acho que está me fazendo bem, quando, na verdade, quando a gente olha para a palavra do Senhor, vai na contramão de tudo isso. E é interessante a gente analisar o contexto desse texto que a gente acabou de ler. Existe até um dito, que diz que texto fora de contexto é pretexto para heresia. Os irmãos acreditam que já têm ouvido isso, Então, para você entender a fundo quando uma citação bíblica é feita, há uma grande chance de se interpretar da maneira incorreta se você pegar o texto de forma isolada sem entender o seu contexto. E quando Jesus disse esses versos que a gente acabou de citar, que a gente leu aqui, desde então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos pedir até perdão aos irmãos que eu, se não me engano, comecei a ler a partir do verso 24, quando na verdade era a partir do verso 21. E a gente então, para entender o contexto desse assunto que a gente leu agora, foi um momento em que Jesus ele chega para os seus discípulos e ele faz a seguinte pergunta. Ele pergunta assim para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas falam que eu sou para vocês? Aí eles vão dizer: uns dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta, outros dizem que é um substituto. E Jesus pergunta assim: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E os discípulos ficam em silêncio, mas tem um discípulo que sempre foi considerado aquele mais ousado,
aquele que não se intimidava, aquele que falava quando precisava falar, não tinha medo de falar. E esse discípulo, de forma corajosa, ele ergue a sua voz e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz: Olha, Pedro, bendito é você, Pedro, porque não foi carne nem sangue que revelou isso para você, mas o meu Pai que está nos céus. E então eu fico imaginando como que Pedro deve ter lidado com aquele elogio, com aquela palavra. Muitas das vezes algo que é bom da parte do Senhor para a nossa vida, se a gente não souber como receber, a gente pode passar a ter problema com isso. Algo que é muito comum acontecer na nossa caminhada cristã, ao longo do tempo, ao passar dos anos, caminhando na presença do Senhor, naturalmente a Bíblia diz que a gente precisa desenvolver a nossa salvação, a nossa fé. Como o pastor já pregou aqui muitas vezes, a gente precisa sair do leite para um alimento mais sólido. E naturalmente, por causa desse crescimento, é possível que haja um relaxamento e até, por que não dizer, de certa forma, o nascimento de um orgulho de se escorar, né, nesse crescimento, nesse conhecimento adquirido, nesse tempo de caminhada, ao ponto de a gente começar a achar que a gente já passou de discípulo, de aluno, para mestre dos mestres. Por que eu estou falando assim, mestre dos mestres? Porque qual foi a atitude de Pedro ao ouvir aquele elogio do Senhor em seguida? Na sequência desse assunto que eu acabei de falar, desse momento em que Pedro declara que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus, na sequência, ele vai começar a dizer o que iria acontecer com ele. Ele vai começar a falar que o Filho do Homem era necessário que ele subisse a Jerusalém, por lá ele fosse preso pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, pelo Império Romano. Ele seria preso, seria crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. Naquele momento, Pedro, depois de ter sido elogiado, Pedro, depois de ouvir aquela palavra maravilhosa, um elogio profundo, eu acredito que Pedro acabou deixando o ego inflar um pouquinho e ele se sente na capacidade de ensinar ao seu mestre. A Bíblia diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade, ou seja, Cristo é o recipiente da glória de Deus. Então diante dele estava o receptor da glória de Deus, ou seja, um representante do Deus vivo, que é Yeshua. E ele se sentiu na capacidade de ensinar o seu mestre. É como se a gente achasse do dia para a noite que a gente está capacitado a dar conselho para Deus. Você imagina, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, chama ele à parte. Pessoal, dá licença aqui um pouquinho. Jesus, chega um pouquinho mais para cá. Eu fico imaginando Pedro fazendo isso. Pessoal, só um minutinho, dá licença. Legal o que o senhor falou, mas vem aqui rapidinho, queria falar com o senhor. Aí ele chama Jesus à parte e ele diz assim: mestre, fico imaginando, né, Pedro? Que isso? Espera aí, calma aí, um pouquinho mais devagar. Como assim? Aí ele fala, eu imagino Pedro até levantando a voz para falar que tem um sinal de exclamação: tem piedade de ti, Senhor. Isso de forma alguma te acontecerá. Então você imagina como que Pedro vai dar água para o vinho, como que a gente é suscetível a de repente estar vivendo um momento maravilhoso com Deus, ao ponto de Deus olhar para a gente e falar assim: olha, meu filho, que coisa bonita, filho, que você acabou de falar, não foi da sua natureza, foi do Pai, você recebeu, acabou de receber uma revelação do Pai, não foi da tua carne. Eu fico imaginando Pedro falando: olha, é como se eu tivesse passado de nível, é como se eu tivesse recebido uma autenticação de que eu mudei um pouquinho o meu patamar, eu estou um pouquinho acima dos outros discípulos agora. Fico imaginando Pedro se sentindo assim. Mas então, por causa desse momento de fragilidade, nós às vezes somos levados a achar que a gente já aprendeu o suficiente e que a gente já não precisa mais ser tão duro consigo mesmo. Dá para relaxar um pouco mais, que isso? É tanto tempo que eu já caminhei na presença do Senhor,
quantas provas eu já venci, quantos testemunhos eu tenho para contar, quantas coisas o Senhor já fez na minha vida. É aquela pessoa que se gaba pelo seu histórico na presença de Deus. Só que com isso a gente sofre o risco de viver da glória do passado e não perceber as estratégias do nosso adversário para sorrateiramente entrar numa brecha de uma coisa que é boa, porque foi um elogio da parte do Senhor, e tentar virar aquilo contra a gente e fazer com que a gente caia na fé, com que a gente tropece. Porque Pedro vai olhar para o Senhor e dizer: de maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor, de forma alguma isso vai acontecer com o Senhor. E algo interessante para a gente pensar, algo que é muito comum nos dias de hoje, a estratégia que o adversário usou para que Pedro aplicasse contra o nosso Senhor naquele momento, foi a estratégia do espírito de coitadinho. E observe se isso não é algo tão presente nos nossos dias. Às vezes a gente, sem perceber, acaba conversando com a gente na primeira pessoa, achando que é a gente mesmo, né? Falando com a gente, sem perceber que o adversário está por detrás daquela situação, falando na nossa mente, e a gente acaba abraçando aquilo como se fossem os nossos pensamentos, como se fosse aquilo que estivesse no nosso coração. Mas aquilo que Pedro estava falando naquele momento não procedia dele. Foi um momento de vulnerabilidade da parte de Pedro, foi um momento de brecha, porque Yeshua olha para Pedro naquele momento e diz: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então olha só que interessante, às vezes a gente está ali falando: poxa, tadinho de mim, quanto eu tenho sofrido, quantas coisas que eu tenho passado, poxa, é tão difícil, né, manter uma vida de oração, e a gente começa a dar um monte de desculpas, mas o Senhor entende que eu tenho que trabalhar, o Senhor entende que eu tenho tantos filhos para criar, o Senhor entende que eu não tenho tempo, e a gente começa a se vitimizar e começa a tentar justificar os motivos pelo qual a gente não precisa carregar a cruz e renunciar. E muitas das vezes a gente começa a falar, né, consigo mesmo: poxa, preciso jejuar, para que isso? Sentir fome? Quando na verdade jejuar é justamente sentir fome. O convite que o Senhor nos faz quando Ele diz, né, quando jejuares, até mesmo o entendimento nos dias atuais, como se as Escrituras não dessem ordem de jejuar. Algo que é muito falado por muitos pastores reformadores nos dias de hoje não existe nenhuma ordem imperativa dizendo para que a gente jejue. Não tem um versículo na Bíblia que fala assim: jejuai. Mas interessante que quando Jesus vai falar o sermão da montanha, né, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nenhum dos momentos ele vai falar assim: orai, jejuai, dá esmola. Não, ele vai falar assim: quando orardes, quando jejuardes, quando deres esmola, você vai fazer assim, assim, assim. Então não necessariamente porque o assunto não está no imperativo dizendo faça, significa que Deus não espera que você faça. Até porque o jejum ele não surgiu na aliança renovada. Existe na Torá o mandamento da parte do Senhor, em que ele diz um dia determinado em que todo o povo deveria afligir a sua alma. E aquele afligir a alma não era só ficar com cara de triste, não era só botar pano de saco, tinha a ver com você se contristar. O que normalmente acontece com a gente quando a gente está muito triste por um acontecimento? Qual é a primeira coisa que acontece com a gente? A perda do apetite. A gente não quer comer. A perda da notícia da perda de um familiar. Qual é a primeira coisa que acontece? Você esquece de comer, você não quer comer. Aquela notícia ruim tira o seu apetite, acaba com o seu dia e você não quer comer. Então quando Deus ele fala na Torá: afligireis a vossa alma, isso é uma aplicação do mandamento do jejum. Então, embora não exista na aliança renovada nenhum verso dizendo jejuai, não significa que o Senhor não quer que a gente faça. Então, às vezes a gente começa a se vitimizar como se
a partir do momento que eu já tenho certo tempo de caminhada, eu posso justificar o motivo pelo qual eu não preciso tomar sobre mim a minha cruz e seguir o Senhor. Afinal de contas, eu já vivi tanta coisa com Deus, eu já experimentei o sobrenatural, e a gente começa a achar como se aquilo tivesse bom. Eu não preciso mais viver nada de novo. Mas o Senhor nos mostra nesse momento que essa voz não procede do Senhor. Então toda vez que você ouvir na sua mente o espírito de vitimismo, o espírito de que existe também o outro lado, né? O espírito do sentimento da incapacidade, não, eu não dou conta disso, eu não sou capaz de fazer essa determinada situação, e você imagina que é você mesmo falando consigo mesmo, mas muitas das vezes a gente não percebe que o adversário está soprando coisas para a gente assumir como nossa, na nossa vida. Aleluia. Irmãos, quando a gente começa a meditar e imaginar o que os discípulos, os romanos, os judeus, os anciãos, os fariseus, o que eles entenderam quando Jesus olhou para eles e falou: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Hoje, quando a gente ouve isso, é muito fácil para a gente compreender que Jesus está falando de a gente renunciar à nossa vontade, de a gente negar a si mesmo. Mas você imagina quem vivia dentro do contexto daquela época, ouvindo essa palavra de Jesus? Eu imagino que muitas pessoas se escandalizaram ao ouvir aquilo, que a gente tem um exemplo de quando Jesus começa a falar a respeito de que as pessoas deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue, elas se escandalizaram, elas não conseguiram compreender a profundidade daquilo, elas encararam: você está mandando a gente comer realmente a carne dele, beber o sangue dele? Elas não entenderam. E as pessoas, ao ouvir Jesus falar, tome sobre si a sua cruz, certamente elas associaram a uma das mortes mais dolorosas que existia naquela época, que era a morte por crucificação. Porque um criminoso daquele tempo, daqueles dias, muitas das vezes ele era pendurado no madeiro. A sua sentença de morte era ser crucificado, humilhado na cruz. Então, quando Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aquelas pessoas entenderam Jesus falando assim: se alguém quer vir após mim, morra. Você imagina você entendeu esse contexto que a gente entende nos dias de hoje, que é sobre renúncia? Elas ouvindo Jesus pregando o sermão. Imagina que Jesus estivesse aqui agora, você não conhecesse esse contexto, e Jesus chegasse assim: irmãos, então, o que eu tenho para vocês é o seguinte: se alguém quiser, ou seja, é vocês que sabem, tá? Não estou obrigando ninguém, mas se quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Trazendo para os nossos dias, seria ele dizer: quer vir após mim? Morre. Então, aquelas pessoas entenderam de forma literal, e até certo ponto não estavam equivocadas, porque no verso 25, Jesus vai dizer assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então havia sim, também dentro daquele contexto, uma aplicação literal. Paulo, como que você sabe disso? Porque todos os discípulos, com exceção de um, foram martirizados. Eles não morreram simplesmente de idade ou de um acidente. Todos eles tiveram que perder a sua vida por amor ao Senhor. Então se aplicava também de forma literal. Porém, existe um discípulo que as Escrituras mencionam que ele não foi martirizado. Tentaram martirizar ele, lançaram ele, isso segundo a história, tá, pessoal? Isso não está registrado nas Escrituras, mas nos escritos históricos registram um discípulo que ele não foi martirizado, ele morreu na ilha de Patmos. E isso está registrado que ele esteve na ilha de Patmos no livro
de Apocalipse, que é o discípulo João. E existe algo interessante sobre João, porque no momento em que Yeshua é preso e que Jesus está na cruz, todos os discípulos o deixaram, com a exceção de João. Paulo, como que você sabe que João foi uma exceção? Porque existe um registro no livro de João que diz que aparece diante da cruz um discípulo junto com a sua mãe, e Yeshua olha para esse discípulo e fala assim: filho, eis aí a sua mãe, mãe, eis aí o seu filho. Ou seja, esse discípulo, que é o discípulo João, foi o único de todos os apóstolos que não abandonou o Senhor, mesmo no momento da crucificação. Todos os outros, a Bíblia fala que ficaram de longe, eles não abandonaram 100%, mas ficaram ali rodeando, como Pedro, que quando chegam para Pedro e pergunta: você estava junto com ele? Por último, na terceira vez, Pedro começa a espraguejar e dizer, não, começa até a amaldiçoar, e espraguejar e falar: de modo algum, eu não sei quem é, nem conheço esse homem. Porém, João não. João esteve até o último momento, ao ponto de se aproximar no momento da crucificação, ao pé da cruz. Ele esteve ali pertinho do Senhor. O que a gente aprende com isso? O que Jesus acabou de dizer: porque aquele que quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Perderá. Mas quem perder por amor de mim, achará. Como João voluntariamente decidiu perder a sua vida, porque qualquer um que naquele momento da prisão de Jesus declarasse a estar do lado dele, dissesse: não, eu estou junto com ele, também muito provavelmente seria crucificado junto com ele. Porque João decidiu voluntariamente morrer, ele foi poupado daquela morte literal. É algo interessante para a gente perceber aqui. Porém, aqueles que não aceitaram essa palavra, quando Jesus disse isso, os discípulos que no seu interior não receberam aquela palavra, mais tarde eles tiveram que passar por esse momento. Tentaram salvar a sua vida. Como? Fugindo no momento da prisão de Jesus. Tentaram se salvar. Porém, aquilo que Jesus falou se cumpriu. Aquele que tentar salvar, vai perder. Mas é claro que essa aplicação não é só literal, falando do corpo físico, de ter que morrer fisicamente, mas ela é também trazendo para o nosso dia, principalmente, uma aplicação espiritual, de que significa renuncie-se a si mesmo, justamente aquilo que a gente falou no início, de não seguir a vontade do próprio coração, de não seguir o fluxo natural da carne. Porque a gente sabe que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, que ele diz assim: porque tocante a minha carne não habita bem algum. Tem até uma música muito famosa que diz, pois você fala, né, da natureza, aquela música da No Meu Vídeo, que fala: liberta-me de mim, na minha carne não habita bem algum, apenas o pecado. Isso é um texto, essa canção é um texto de Romanos capítulo 7, que diz: na nossa natureza não habita bem algum. E Yeshua vai dizer que do coração procede maus pensamentos, homicídios, roubo, idolatria, todas essas coisas procedem do coração. Então, se eu levantar pela manhã pensando, hoje eu estou sentindo vontade de fazer isso aqui, e eu seguir aquele desejo, muito provavelmente, irmãos, eu vou estar direcionando a minha vida para longe da vontade do Senhor. Muito provavelmente eu vou fazer com que o navio afunde, porque seguir o próprio coração vai completamente contra aquilo que a Escritura ensina. A nossa natureza humana, ela não se converte. Esse mesmo verso que a gente acabou de citar aqui, ele vai ser repetido também no livro de Lucas, no verso 23, e vai dizer o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Só que aqui tem um detalhe que não tem nos outros registros, que diz assim: e tome cada dia a sua cruz e siga-me.
É interessante que Lucas vai registrar algo que Mateus e Marcos não registrou. Os outros evangelhos eles vão falar apenas sobre negar a si mesmo, sobre renunciar. Lucas vai acrescentar um fato muito importante, que essa renúncia não é um ato único. Não é porque hoje eu levantei pela manhã dizendo eu vou renunciar às minhas vontades, que significa que no dia seguinte, quando eu acordar, a carne vai estar crucificada. Não, Jesus vai dizer: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Por isso Romanos também vai dizer, somos entregues à morte todo dia por amor a ti. Ou seja, é uma morte diária. Infelizmente, irmãos, a carne não se converte. Você ganhou a batalha hoje, você foi lá e crucificou ela, você renunciou, você abriu mão das suas paixões, você negou a si mesmo. Mas essa renúncia de hoje não te garante vitória contra a carne no dia de amanhã. Por isso até mesmo também na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que significa isso? O alimento para vencer a batalha de amanhã, o que você tem que fazer? Você tem que buscar amanhã. Por isso na Torá, por que o Senhor na Torá disse para Moisés, quando o maná caísse do céu, não podia ser armazenado? Você vê que a palavra do Senhor é perfeita, nada do que está escrito ali é por acaso. O Senhor não mandou o povo não guardar o mantimento só para poder, que ele estava de marcação com o povo. Não, eu não quero, é só porque eu não quero. Não, tudo tem uma representação, tudo tem um significado. O Senhor estava ensinando para o seu povo que a provisão de Deus precisa ser buscada de forma diária. A sua busca de ontem, o tempo que você passou com Deus ontem, você pode ter feito 24 horas de jejum, você pode ter passado 3 horas orando, você pode ter lido 5 capítulos da palavra, meditado. Se você acordar no dia seguinte, deixando a sua natureza te dominar, vai parecer que você nem crente é. Quando você perceber, você vai estar discutindo com a esposa, com o marido, com o filho, com o vizinho, vai estar pisando no pé do outro, vai estar falando mal do outro, e você vai olhar para você e falar: meu Deus, cadê aquele irmão, varão valoroso que fez jejum ontem? Aquele irmão que ontem estava falando até língua estranha, foi embora, acabou, porque a crucificação de ontem não garante vitória para o seu eu de hoje. É dia após dia. A renúncia precisa ser diária. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. E quando a gente continua meditando na palavra do Senhor, algo interessante também é que quando a gente olha para o contexto atual, a impressão que dá é como se Jesus estivesse de joelhos implorando para que a gente renunciasse, implorando para que a gente se entregasse para Ele. A impressão que dá quando você ouve os sermões, eu fico imaginando como se o Senhor Yeshua tivesse, sabe, com a carinha do gatinho do Shrek, olhando assim para a gente, pensando: por favor, me aceita, faz isso por mim. É aquela pregação que alimenta o seu ego, é aquela pregação, é aquele ensinamento que faz com que você se sinta o centro das atenções. Parece que o papel inverteu, parece que você está em cima falando com o Senhor e embaixo te ouvindo, quando na verdade Jesus foi firme e direto com aquela pessoa que ele acabava de elogiar, declarando ser alguém que tinha recebido uma revelação da parte de Deus, que foi Pedro. Ele olhou para aquele irmão valoroso e falou: arreda Satanás. Então Jesus, essa imagem de um Jesus, ursinhos carinhosos, que olha para a gente e faz cafuné na nossa cabeça. É claro que eu não estou querendo dizer isso como se Jesus fosse um tirano, como se ele não nos amasse, como se ele não se importasse conosco. Mas o amor de Jesus não é representado dessa forma, passando a mão na nossa cabeça quando a gente quer fazer corpo mole diante da tentação, diante do pecado. Não,
O Yeshua que nós conhecemos nas Escrituras, que diz que ele ressurreto, tem os olhos como chama de fogo, e da sua boca sai uma espada aguda. Esse Jesus é um Jesus de fala firme. Esse é um Jesus que fala às vezes coisas duras de se ouvir, mas que traz transformação para a nossa vida e salva a nossa alma. Esse é o Yeshua que fala conosco. E é esse Jesus que não está de joelho olhando para a gente falando, por favor, converte, muda. Busca hoje também. Como que ele começa esse texto que eu acabei de ler? Se alguém. Olha que interessante. Jesus não está preocupado se vai ser todo mundo, se vai ser 1 milhão ou se vai ser 300. Ele pagou o preço. Ele nos ama tanto. Ele se importa tanto conosco, ao ponto de ter dado a sua vida, a Bíblia diz, por toda a humanidade. Existe até pessoas tentando distorcer a palavra como se fosse só para os eleitos, quando a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O problema não é que Deus esteja rejeitando, o problema é passar pelo processo seletivo. A questão é se a gente consegue passar pelo processo seletivo. Essa é a verdade, não é que ele esteja rejeitando a todos, mas ele diz, se alguém quiser vir após mim, é um indicativo de condição. Se, aí quando eu digo, eu quero, aí ele vai estabelecer os parâmetros a seguir. Aí não sou eu que estabeleço, não, eu quero, mas eu quero assim, assim, não, eu quero, mas deixa só, não. Ele olha para o jovem rico e diz, uma coisa te falta, vende tudo que você tem e dá aos pobres e me segue, e você vai ter um tesouro no céu. E aquele homem, vendo que ele não podia estabelecer os termos, embora fosse até um homem de oração, uma pessoa valorosa, uma pessoa de princípios que até guardava o mandamento, mas só pelo fato de ele não poder abrir uma brecha nas condições estabelecidas, ele se entristece e se retira triste, por não poder dar um jeitinho de seguir a Jesus. Às vezes a gente está tentando seguir a Jesus, a gente abandona um monte de coisa, a gente passa a falar diferente, a gente frequenta culto, mas tem aquela coisinha na nossa vida, aquela coisinha, que é essa que o Espírito Santo está trabalhando há anos para tirar. E a gente fala, Senhor, tudo, mas isso aqui, não. Essa parte aqui não toca não. E aí Jesus diz, como é difícil que aquele que tem riquezas entre no reino dos céus. E a gente ouve isso, a gente fica tranquilo, a gente fala, não, eu sou pobre demais, mal tem dinheiro para pagar o aluguel, essa aí eu passei batido. Mas será que riqueza é só dinheiro? A Bíblia fala que aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Riqueza não é só dinheiro, riqueza é tudo aquilo que tem valor acima do teu Senhor na tua vida. Aquilo na sua vida que tem muito valor, que você não está disposto a abrir mão. Às vezes é um orgulho, às vezes o Senhor está falando há anos com você para pedir perdão, e aí você fala, Senhor, ó, prostituir, eu abro mão, mentir, abro mão, aguento até aquele vizinho que vive fazendo fofoca de mim, mas pedir perdão para aquele irmão, isso aí não, isso aí, Senhor, ó, eu cumpro os 612 mandamentos da Torá, mas esse aqui, deixa quieto. Infelizmente, se é esse o teu tesouro, é onde está firmado o teu coração. É aquela coisinha que Jesus está falando, uma coisa te falta. E às vezes você está comprometendo todo o seu processo de caminhada, está se sacrificando em vão, como diz a palavra, correndo atrás do vento, nadando para morrer na praia. Você está pensando, ai, estou abrindo mão, estou sacrificando, estou fazendo a obra. Olha, nem sei contar quantas pessoas já ganhei, mas com o coração comprometido com coisas que não está disposto a deixar. E toda a sua caminhada está sendo comprometida. Então, para encerrar essa mensagem, que a gente possa olhar para dentro de si e se perguntar nessa noite, qual é a cruz que
que eu ainda não decidi tomar sobre mim. E a gente entende que esse tomar a cruz é matar. O que tem na minha vida que eu estou resistindo a matar? O que precisa morrer na minha vida que eu não estou me dispondo a matar? E aquilo que você precisa matar, Deus não vai fazer por você. É interessante que Paulo, se eu não me engano, em Efésios, ele vai dizer que nós já morremos com Cristo, a nossa natureza já foi crucificada, e no mesmo livro ele vai dizer assim: fazei morrer a vossa natureza. Parece uma contradição. Paulo diz que já morreu, mas ele diz que tem que morrer. Ué, Paulo, você está se contradizendo? Não. O que Paulo está dizendo é que a gente deveria se ver como morto com Cristo quando ele foi crucificado, no sentido da nossa natureza, das nossas vontades, que foi isso que Cristo fez na cruz, abrir mão da sua própria vontade, que ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, esse crucificar, esse matar, é algo que eu preciso deixar de fazer a minha vontade. E o que é que existe na minha vida que eu ainda não decidi abrir mão e renunciar? Eu creio que esse é o convite